Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Gabriele Muniz, uma das alunas e criadora do Repórter Gourmet. E hoje nós estamos começando o nosso Encontro Extra online. Para quem não conhece o Encontro Extra, ele é um projeto formado pelos alunos do mestrado de Ciências Gastronômicas das universidades Nova de Lisboa e Universidade de Lisboa. São atividades extracurriculares que nós criamos há aproximadamente um ano. O Encontro Extra Online é uma correalização com o Repórter Gourmet. E hoje estamos no nosso primeiro dia. Essa sessão ela será gravada e disponibilizada no YouTube do canal do Repórter Gourmet e vocês terão acesso. Então, fiquem tranquilos caso porventura não possam participar até o final, ok? Deixa eu ver. Isso, exato. Bia, contigo. Oi, olá, boa tarde, bem-vindos. Eu sou a Beatriz, aluna de mestrado de Ciências Gastronómicas, colega da Gabi. Hoje nós estamos com uma super convidada, a doutora Ana Vasconcelos, que é psicóloga, pós-graduada em Desenvolvimento Gerencial pelo IBMEC, pós-graduanda em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e atua como psicóloga clínica, professora e palestrante. Olá, pessoal! Gente, Ana, sem lhe interromper brevemente, pessoal, eu vou pedir para todos manterem o microfone desligados durante a sessão. As perguntas vocês podem enviar pelo chat, que a Lívia ela vai estar anotando todas as perguntas e ao final a Ana vai responder a vocês, tá bom? E seja bem-vinda novamente, Ana. Muito obrigada, um prazer enorme estar conversando com vocês aqui hoje, falando sobre um tema tão importante e um momento tão estranho e tão crítico. Eu sou psicóloga de formação, me formei no Brasil, em Salvador, e tenho especialização em desenvolvimento gerencial e em neurociências. Sou completamente apaixonada por esses temas e desde antes de me formar, eu já gostava muito de falar e de discutir temas sobre tratamento e prevenção de depressão e ansiedade. A gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, nós ocupamos o primeiro lugar do mundo em diagnósticos de ansiedade e o quinto lugar do mundo em diagnósticos de depressão. Então, é um tema super importante para a gente falar, principalmente nesse momento que a gente está passando. E é isso, espero poder contribuir com coisas importantes que vocês talvez estejam precisando ouvir hoje. Muito obrigada pelo convite, Gabi, estou muito feliz. E vamos lá para as perguntas. Doutora, antes disso, deixe-me só mencionar aqui uma coisa. As perguntas no chat têm que ser direcionadas para Lívia ou então para todos verem, tá? Vamos às perguntas. Vamos. Bem, sabemos todos que estamos numa fase muito crítica, não é? E isto para a sanidade mental das pessoas é difícil. E uma das primeiras perguntas que eu lhe queria fazer é como gerir a ansiedade e o equilíbrio emocional nesta fase? A ansiedade, ela primeiro só um panorama, 2 minutinhos aqui para explicar para o pessoal o que é ansiedade, de uma forma bem simples. A ansiedade acontece toda vez que a gente se depara com algum problema. Ela é uma resposta automática do seu corpo que você não consegue controlar. Toda vez que você pensa num problema ou se depara com um problema, é como se o seu cérebro acendesse uma sirene dizendo que você precisa se preparar para resolver. E aí o seu coração vai ficar mais acelerado, você vai ficar com a respiração mais ofegante, às vezes a palma da mão fica suada, dá aquela sensação de desespero, de angústia, nervosismo. Isso é ansiedade. A gente tem a ansiedade normal, que é antes de uma prova, antes de uma entrevista importante, antes de encontrar alguém que você gosta.
e a gente tem o transtorno de ansiedade, que é quando essa resposta ela é exagerada. Quando você entra em desespero por praticamente tudo, ou quando você nem consegue identificar o que foi que te fez entrar em uma crise de ansiedade. Então, o que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas no nosso corpo, na nossa vida, para não ficar refém disso? A primeira coisa, eu coloquei aqui, anotei aqui nas respostas, é ter rotina. É muito importante a gente manter uma rotina. Isso dá segurança, passa uma sensação maior de segurança para o nosso corpo. Ter o sono regular, dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, ou mais ou menos no mesmo horário. Ter o horário certo da alimentação. Isso é muito importante para fazer o seu corpo conseguir funcionar num ritmo legal, tá? O nosso cérebro faz parte do nosso corpo. Então, enquanto o seu corpo funciona bem, o seu cérebro, o sistema nervoso, tudo também vai funcionar. Segunda coisa extremamente importante, atividade física. Manter o corpo em movimento, fazer o sangue circular. Saiu no ano passado, em novembro, um estudo com idosos com depressão severa e ansiedade sobre atividade física. E aí, nesse estudo, chegou-se à conclusão de que praticar atividade física 3 a 4 vezes por semana tem o mesmo efeito a longo prazo de antidepressivo e ansiolítico. De um antidepressivo forte, de um ansiolítico forte. Então, praticar atividade física aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta o bem-estar, diminui a sensação de tensão muscular, e isso ajuda muito a gente a lidar com todos os sintomas e sinais da ansiedade. Manter a alimentação saudável. Quanto mais açúcar, sódio e gordura ruim a gente come, mais o nosso corpo está propenso a aumentar os sintomas de qualquer doença mental. Então, açúcar, sal e gordura em excesso podem piorar os sintomas da depressão e da ansiedade. Não é que eles vão causar, mas eles podem piorar essas sensações no corpo, de taquicardia, de nervosismo e tudo mais. Outra coisa muito importante, aprender a respirar. Tá todo mundo anotando? Coloca no chat. Aprender a respirar. Uma das primeiras coisas que ataca quando a gente tem uma crise ansiosa é a respiração. Você já fica naquela angústia. Então, aprender a respirar da forma correta, usar o pulmão todo, usar o diafragma, fazer isso pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, por 5 minutos, 2 minutos. O importante é você aprender a ter controle da sua respiração. Tem milhares de aplicativos que te ajudam a fazer isso, vídeos na internet. Se você colocar respiração profunda, você vai achar milhões de coisas de graça para você conseguir fazer essa prática. E praticar o autoconhecimento. Entender suas emoções, entender os seus gatilhos. Por que isso me chateou? Será que isso faz sentido ou não faz sentido? Por exemplo, agora, muita gente está querendo achar a resposta de tudo. Agora o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como é que vai ser o meu futuro? Ninguém tem resposta. E querer achar uma resposta que não existe gera angústia. Então, tentar entender por que você quer saber de uma coisa que ninguém sabe ainda. Né? Qual é essa necessidade de querer saber de tudo? Viva um dia de cada vez, sem ficar muito ligado em noticiários. Assista o básico para se informar, mas não para ficar contaminado com tanta notícia ruim. Se sentir, observar o que te deixa irritado, o que te melhora, o que aconteceu hoje que seu dia foi tranquilo e o que aconteceu ontem que seu dia foi estressante. Porque isso ajuda a gente a identificar pequenas coisinhas, tipo, eu dormi bem, o meu dia foi bom, eu não dormi bem, eu acordei irritada. E isso pode gerar um gatilho de ansiedade durante o dia. Então, prestar atenção nesses detalhes é muito importante. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Rotina, atividade física, alimentação, respiração e autoconhecimento. Ótimo! Muito boa, Ana. E agora vem uma outra pergunta que está diretamente relacionada ao tema deste nosso encontro, que são os gatilhos motivacionais em meio à crise.
Ana, como nós conseguimos, em meio a toda uma situação, cada um tem suas particularidades, considerando que tem pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão trabalhando em layoff, pessoas que estão um tanto sem perspectivas neste momento por causa da crise. Quais são os gatilhos produtivos? Como ser produtivo em meio à crise? Primeiro, seguir esses 5 passos que eu falei, porque se você não tiver com isso rodando, você não vai conseguir tomar uma decisão legal, você não vai conseguir ter uma ideia criativa e você não vai conseguir pensar em nenhuma possibilidade. Quando você se sente em extremo risco, é muito difícil você parar para tentar pensar em alguma solução criativa para alguma coisa. Então, fazer todas essas coisas aqui ajuda a gente a ter um pouco mais de equilíbrio para pensar em possibilidades. Mas, assim, é um cenário que prejudicou muita gente. E uma das coisas que aumenta mais a nossa angústia é pensar em mim me comparando com outras pessoas. Isso prejudica muito. Fulano já está fazendo, ou fulano fulano está bem e eu não estou. Pensar em você se comparando com os outros é uma coisa que trava muito. Porque você começa a se questionar se você é bom realmente, você começa a se questionar se você está no lugar certo realmente, você começa a se questionar um monte de coisas e não é legal. Então, primeiro ponto, relembre a sua trajetória, pontos positivos, o que você já conquistou. Lembra tudo que você conseguiu construir de bom até aqui, tá? Pensa aonde você gostaria de chegar, independente do momento que a gente está passando ou não. E para analisar, assim, friamente, quais são os recursos que eu tenho ao meu favor. Quais são as coisas que eu tenho que podem me ajudar? Eu tenho, sei lá, alguma coisa, uma cozinha em casa, tudo que você tiver ao seu favor. Você faz uma lista, é tipo um brainstorming. Nenhuma ideia criativa legal surge do nada. Você precisa de um processo para que ela aconteça. Então, primeiro você vai listar tudo que você tem ao seu favor, a sua formação, as suas competências, coisas físicas que você tem ao seu favor, tudo isso, para depois você conseguir usar isso para pensar em ideias criativas, em coisas que vão te ajudar a produzir, em coisas que vão te ajudar a pensar em uma forma diferente de passar por isso aqui. Mas enquanto a gente ficar pensando em tudo que deu errado, em tudo que você construiu e foi destruído, em como isso te prejudicou, em como você foi derrubado por isso tudo, você não vai conseguir pensar em nada. Pensar no lado positivo, anotar tudo que você tem que pode te ajudar, pessoas, competências, equipamentos, possibilidades, tudo isso para você conseguir pensar em algo que você pode fazer. Certo, muito bem. Posso dar 2 exemplos? Claro, com certeza. De pessoas que trabalham com alimentação? Com certeza, por favor. Tem uma pessoa, uma amiga minha, que tem uma hamburgueria no sul, no Rio Grande do Sul. E aí a hamburgueria dela tem um salão enorme para não sei quantas pessoas e tudo mais, e teve que fechar. Ela quase entrou em desespero, porque ela não tinha uma pegada forte de delivery. A graça da hamburgueria dela era as pessoas irem para lá para poder consumir o hambúrguer no salão, todo temático e tudo mais. Parecia uma usina, o nome é Usina Burger. E aí, ela fez exatamente isso. Ela sentou com os funcionários e falou assim, vamos anotar tudo aqui agora que a gente tem ao nosso favor para a gente poder tentar passar por isso aqui sem quebrar, sem dar aquela loucura, aquela agonia. E aí eles decidiram fazer essa coisa, trabalhar essa coisa do delivery, mas foi muito legal porque a equipe toda participou. Ela não pensou em tudo sozinha, ela chamou outras pessoas para darem pitaco também. Então, os funcionários começaram a trabalhar em rodízio, não era todo mundo que ia todos os dias. Ela fez um card bonitinho, divulgando, fez uma lista de transmissão
com o número de todos os clientes e mandou o WhatsApp falando que agora estava entregando delivery, pedindo a ajuda deles e tudo mais. Negociou a questão do aluguel com o proprietário do local, conseguiu negociar com outros fornecedores para eles também ajudarem no processo de venda. Então, a primeira coisa que ela fez, ela pensou em tudo que ela tinha a favor dela, em todas as possibilidades, para depois ela fazer alguma coisa. E está funcionando, está indo, a galera está pedindo e tudo mais. Ela fala, não está igual quando era o salão aberto, mas a gente está conseguindo sobreviver. Ninguém foi demitido, ninguém também está ganhando dinheiro. Mas está sobrevivendo, está mas está passando. sobrevivendo, está rodando. E outro foi um cliente meu, que ele trabalha com comida vegetariana, e ele só vendia em feira. Aqui em Salvador, a Gabi sabe que tem feira todo final de semana. E ele começou o negócio dele em janeiro, vendendo nas feiras. Ele já estava sonhando com isso e tal. Em janeiro ele foi para as primeiras feiras, em fevereiro também, em março acabou tudo. Coitado. Aí ele falou, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí ele começou a pensar em pratos congelados, em lanches congelados. E apostou em produtos sem lactose. E apostou também em uma comunicação mais infantil, porque tem muita criança aqui intolerante à lactose. Então, o maior público deles são mães que compram lanche, brigadeiro, coxinha, tudo sem lactose. E aí ele fez kit lanche. Tipo, 3 coxinhas, 2 brownies, 5 brigadeiros. E aí entrega tudo de uma vez, para ele não ficar vendendo de um por um, que também foi uma ideia super criativa. Aí ele não tem motoboy, então ou ele vai entregar ou a pessoa vai buscar. E aí ele coloca o valor da entrega e tal, mas também está rodando. Ele falou que na Páscoa ele conseguiu vender mais do que na feira. Uau. Mas ele teve que ter esse traquejo de pensar e tudo mais. Se ele tivesse ficado travado, desesperado, ai meu Deus, o mundo acabou, ele não ia ter conseguido pensar nisso, né? Então... Se ele tivesse focado só no problema, né? Focado Não, só exatamente. e não pensado em como ele poderia se reinventar com os pontos positivos que ele tinha a favor dele. E né? essas duas pessoas fizeram 2 coisas muito importantes. Pediram ajuda. Ninguém, ai meu Deus, eu tenho que resolver tudo sozinho, vou carregar o mundo nas costas. Não. Thalissa sentou com a equipe toda, conversou com todo mundo, pediu a opinião de todo mundo. Theo sentou com a esposa dele, com o pai, com a mãe, falou: o que vocês acham? Me ajudem, vamos ter ideias aqui. Não saiu da cabeça deles assim do nada. Foi uma coisa que foi nascendo e eles pediram ajuda para outras pessoas também, que é uma coisa muito importante. Sim, super importante mesmo. Bia, doutora, tá contigo. Obrigada. Doutora, muito obrigada. O tempo é curto e passa a correr. A nossa última pergunta, antes das perguntas do público, é: neste período de quarentena, não é? As pessoas estão chateadas em casa, principalmente quem vive em cidades grandes, quem vive em Lisboa, quem tem filhos, está fechados em casa com os filhos, não podem brincar, não podem correr. Quem está nas áreas menos urbanas não sofre tanto, a meu ver. E o que eu lhe queria perguntar é: quais os gatilhos, os truques que nós podemos adotar nesta fase para criar hábitos positivos? Seja começar a praticar qualquer tipo de desporto, alguma coisa mais mindful, os exercícios de respiração que a doutora tinha falado. Tá. Começar agora, talvez, os bons hábitos que não tínhamos tempo para começar antes? É muito comum, quando a gente quer começar uma coisa nova, a gente procrastinar. Quem nunca procrastinou aqui, que atira a primeira pedra. Então, a primeira dica é para você parar de procrastinar, que é começar aos poucos. Ao invés de você começar com 1 hora de atividade física, começa com 20 minutos. Então, se você começa devagar, tem mais chance de você manter isso por mais tempo. Vou dar um exemplo. Se você se propõe a ler 10 páginas por dia de um livro e só lê 7, como é que você vai se sentir? Claro. Frustrada. Mas se você coloca a meta de ler 5 páginas por dia e ler 7, como é que você vai se sentir? Ultrapassei a minha meta. Exato.
Sim. Então, começar E motivada, né? E motivada. Poxa, fui além do que eu tinha me proposto. Então, não exagerem. Comecem com pequenas metas. Vou começar com 10, 15 minutinhos de alongamento. Se você estiver no 100% sedentário, comece a fazer só alongamento. Depois do alongamento, você vai ver que seu corpo, você sente seu corpo com mais vontade de praticar alguma coisa. Então, começa pequeno. Tanto meditação, respiração, atividade física, leitura. Começa pequeno, tenha rotina. De manhã eu vou cuidar da casa, de tarde eu vou estudar, ou de manhã eu vou estudar, de tarde eu vou cuidar da casa. Peça ajuda. Tem muita coisa disponível gratuita para quem tem filho. Tem muita dica de brincadeira que você pode fazer em casa para distrair as crianças, brincadeiras educativas. Você não precisa usar só os seus recursos. Use recursos dos outros. Agora, eu acho que a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde mental é querer que seu filho não assista TV. Agora é a hora de você deixar ele distraído vendo TV. Para você conseguir fazer alguma coisa. Praticar atividade física junto com as crianças também, junto com o pessoal de casa. Buscar tudo que tem gratuito que as pessoas estão oferecendo para ajudar. Tipo, eu estou fazendo atendimento a preços populares. A minha sessão normal é 150, mas agora que eu sei que muita gente perdeu parte da renda ou a renda toda, eu estou fazendo a sessão por R$60. Então, você vai encontrar outras pessoas que estão dispostas a ajudar, que disponibilizaram serviços gratuitos ou a preços populares que você pode fazer. Teve gente que morria de vontade de fazer terapia e agora que o preço baixou, pode. Agora eu quero. E aí entrou na fila. Então, buscar todos os recursos que você acha que podem te ajudar. Tem uma paciente minha que ela tem uma filha de 2 anos e ela fez um e-book de todas as brincadeiras com panela, plástico, com tudo que tem em casa que você pode fazer. Tipo, uma brincadeira por dia, para poder ter essa convivência, porque a criança também se estressa, né? E aí ela consegue tirar 3 horas por dia dela para poder trabalhar, e isso é bacana. Então, usar a criatividade. Doutora, e quem não tem filhos? Rotina, manter a rotina, manter uma rede de contatos também. Quem mora sozinho, às vezes é muito difícil você ficar isolado em casa. Então, ligue para as suas amigas, faça chamadas de vídeo, converse. Festa por videochamada? Festa por videochamada, exatamente. Então, usar também os recursos para poder criar uma rede social, que isso ajuda muito. Marca com as amigas para abrir um vinho online, ouvir uma música e conversar, porque isso também dá mais ânimo. E ter a rotina, e praticar atividade física, e leitura, e vídeos legais. Você não precisa também ser produtiva 100% do tempo, isso não existe. Tem que ter o horário de fazer o que você precisa do trabalho e tem que ter também o horário de você descansar e relaxar. Até este ponto de ser produtiva, de cobrança de alta produtividade também faz mal, o excesso, né? Muito mal. Porque ninguém vai conseguir ser 100% produtivo. Tem dias que você vai conseguir fazer muitas coisas e tem dias que você vai acordar e falar assim, não, tá chovendo, vou ficar na cama. Então, assim, é o que eu falei, né? Ter esse autoconhecimento, esse respeito por você e não estabelecer metas muito altas. Estabeleça o mínimo. 5 páginas de leitura por dia, 10 minutos de alongamento, 15 minutos de atividade física. Começa devagar, com o básico, e aos pouquinhos você vai aumentando. Pronto. Ana, nós vamos abrir agora para as perguntas, né? Certo. E nós não temos tanto tempo quanto gostaríamos para poder conversar mais sobre este assunto que eu acho que é de extrema importância para todos, sabe? E foi muito legal você ter falado também sobre as suas sessões neste momento, porque nós temos portugueses aqui e que se converter para real não é assim tanto. Não, muito pelo contrário, é um valorzinho muito bacana. Mas enfim, que legal.
De qualquer maneira, fica a dica, super dica. E nós vamos abrir para as perguntas. Bia, qual é a primeira pergunta que nós temos? Então, há imensa gente que neste momento perdeu o emprego e que se vê completamente desamparado. E o que nós temos aqui não é bem uma pergunta. O que fazer quando não tem vontade de fazer absolutamente nada e quando a pessoa já se sente depressiva? Um estado que já, digamos, um bocadinho mesmo avançado, a pessoa está em baixo. Beleza. O que é que a doutora aconselha? Primeiro, procurar ajuda profissional para não piorar essa situação. Tem gente atendendo de graça, tem gente atendendo a preços populares, então procura ajuda profissional. Se você achar que não tem força nem para procurar ajuda profissional, pede para um amigo ou uma amiga para te ajudar a fazer isso junto com você. Tá? Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho, exatamente. Então, tem várias pessoas que entram em contato comigo e falam, não é para mim, é para minha amiga, é para minha filha, que ela não vai conseguir fazer isso sozinha, então eu estou tomando essa iniciativa por ela. Pode fazer isso, não tem problema nenhum, porque às vezes a gente está tão desmotivado que até para pedir ajuda você não tem força suficiente para fazer isso, tá? Segundo, se a gente for esperar ter motivação e ter vontade para fazer a maioria das coisas, a gente não faz. A maioria das pessoas faz sem muita vontade. Depois é que vai começando a gostar daquilo ali. Tá certo? Então, assim, essa coisa de... Tem a romantização da motivação. Você tem que estar motivado para malhar, estar motivado para acordar. Não tem. É muito normal você acordar todos os dias um pouco mal-humorado, um pouco triste. À medida que o tempo vai passando, que o dia vai passando, é que seu astral melhora. Abre a janela, toma um banho, mexe o corpo, arruma a cama. Ajuda, doutora, a ouvir música? Ajuda. Ouvir música alegre, pelo amor de Deus. Não vou botar música triste, não. Ouvir músicas alegres, abrir a janela, tomar um pouco de sol de manhã, isso ajuda muito, vitamina D. Comer coisas saudáveis, porque se a gente já está num processo depressivo, se tranca no quarto, no escuro, e fica alimentando essa tristeza, é pior. Então, faz o mínimo de esforço para você sair um pouco, arejar um pouco. Então, tem pacientes com depressão que às vezes eles acordam assim com aquela crise e levanta, toma um banho, lava o cabelo, coloca uma roupa leve, olha, abre tudo, arruma a cama, já dá uma sensação maior de possibilidades, sabe? Tipo assim, as coisas não estão tão ruins quanto eu imaginava. Ter uma rede de apoio também é muito importante. Amigos e amigas que você pode contar. E se você tem algum amigo que está assim, ajuda. Fala, eu te ajudo, eu faço junto com você. Claro. Porque não adianta você dizer, procure ajuda, vá. A pessoa às vezes não tem força nem para isso. Então, eu vou junto, vamos ligar, vamos ver quem é que pode te ajudar. Vamos conversar aqui por chamada de vídeo, sabe? Ter essa atitude de ajudar e fazer junto com a pessoa. Doutora, rapidinho, bem rapidinho. Consegue repetir as 5 dicas que falou ter uma rotina, que a rotina ajuda seu corpo a funcionar melhor. Praticar atividade física, porque a atividade física pode ter o mesmo efeito de antidepressivo e ansiolítico. Ter uma alimentação saudável, um corpo bem nutrido, um cérebro bem nutrido funciona melhor. Lembrando, açúcar, gordura e sal podem aumentar ou piorar os efeitos da depressão e da ansiedade. Aprender a controlar a respiração, ter consciência da respiração, que ajuda muito nos momentos de crise, e praticar autoconhecimento, fazer terapia, participar de grupos, fazer isso que a gente está fazendo aqui, aulas, palestras, isso é muito, muito, muito importante também. Obrigada, doutora. Ana, nós temos aqui o Tiago Arranca, ele diz, não tenho perguntas. Adorei, super interessante e esclarecedor. Obrigada.
O Felipe também, ele está parabenizando, conteúdo muito bom, dicas simples e possíveis a serem colocadas em prática. Eu acho que esse foi o objetivo do nosso encontro extra de hoje, que é trazer você como especialista e que eu já te conhecia e sei o quanto você passa de forma simples o conteúdo, que é extremamente de valor e que as pessoas daqui que estão presentes possam aplicar no seu dia a dia e fazer a diferença realmente nas suas vidas. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Ana, imensamente. Eu e todos os meus colegas do mestrado, nós estamos muito felizes por você ter aceito este convite. Estamos muito felizes pelos esclarecimentos. Agradecemos a participação de todos que estão presentes aqui neste primeiro encontro extra online. Vale ressaltar que ele está sendo gravado e será disponibilizado no canal do Repórter Gourmet no YouTube. Vamos enviar um e-mail para vocês com o link dessa gravação, assim como eu já vou anunciar que na próxima quinta-feira teremos o segundo encontro extra online com o chefe João Sá, do restaurante Sala, localizado em Lisboa, Portugal. Mesmo horário, 11 horas do Brasil, 15 horas, horário de Portugal. E se vocês gostaram do conteúdo de valor da Ana, por favor, sigam ela nas redes sociais, especificamente no Instagram, que é anavasconcelos.psi. E vocês por lá podem tirar várias dúvidas contigo, né, Ana? Podem, mandar as perguntas, pode falar comigo que a gente vai conversar. E vocês podem também iniciar uma sessão de terapia com ela também. Verdade. Sim. Aproveitar enquanto ainda tem alguns horários livres. É. Importante. Gente, muito obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada, Lívia. Obrigada. A Lívia estava anotando todas as perguntas de vocês. Obrigada a todos os nossos colegas. Obrigada a todos que participaram e que fizeram parte deste encontro extra para que ele pudesse ser possível. E até a próxima, né, gente? Obrigada pelo convite. E é como o Gabi falou, podem me seguir e mandar as dúvidas de vocês que eu respondo. Então, Obrigada, um beijinho. Beijo.